Bom dia! Olá, pessoal! Então, seguindo com os nossos conteúdos, conforme prometido, eu sempre vou trazer um mix entre a questão de maior motivação no empreendedorismo, em aumentar, né, essa vontade de fazer diferente, de se diferenciar, de ser uma referência numa área que tu escolheu como nutricionista, mas também, né, não posso deixar de conversar sobre a parte técnica. Então, o assunto que eu trouxe para hoje é o, assim, boom do momento, né, na minha área de intestino, que é a síndrome do intestino irritável. Eu costumo brincar com as minhas alunas que a síndrome do intestino irritável, ela é um termo usado como se fosse a nova virose, né? A gente brincava antigamente que, não sabe o que tem é virose, sabe o que tem é a síndrome do intestino irritável. O que acontece? Existe uma série de queixas, né? Mas as principais queixas que o paciente traz é um transtorno intestinal associado à alteração no hábito intestinal, dor, desconforto, frequência e forma, né, formato de fezes. Então, a gente tem, assim, desconforto, tem questões bem relacionadas a essa parte digestiva, né? Uma coisa que os pacientes relatam bastante é o aumento da consciência da atividade gastrointestinal. Então, que eles sabem, parece que exatamente onde que o alimento está andando, né? E esse desconforto acontece praticamente todos os dias, se não todos os dias. Então, existe um comprometimento bastante importante de uma qualidade de vida, de um desempenho na questão social, profissional, maior falta nas atividades profissionais, aumento de custos com a saúde, porque para chegar no diagnóstico de síndrome do intestino irritável, esse paciente já fez teste de tolerância à lactose, já fez rastreamento de doença celíaca, já fez endoscopia, colonoscopia, uma série de exames, porque ele quer entender o que tem, né? Então, essa é a questão, né? Fica um pouco nebuloso, porque a síndrome do intestino irritável, ela é um diagnóstico por exclusão, não tem outra coisa, tem queixa, é isso. Acomete muitos pacientes, então, assim, eu acredito que exista inclusive um subdiagnóstico, mas o dado que eu tenho é de 15 a 20% da população tem essa queixa, né? E representa até 40% das queixas em consultórios de gastroenterologia. Então, é algo bem importante. Não é considerado uma doença, né? Não tem muito dano tecidual, é uma doença de baixo nível inflamatório, mas eu, como nutricionista da área de nutrição funcional, digo que sim, né? É uma doença que tem comprometimento inflamatório da mucosa intestinal, tem envolvimento imunológico, porque o que vai acontecer é que sempre essa mucosa intestinal está sendo irritada, e aqui embaixo das células intestinais nós temos o tecido imunológico, né, o GALT, tecido linfóide associado ao intestino. Então ele vai estar sempre ativando esse sistema imunológico e com isso trazendo outras questões também relacionadas a alergias, a dores de cabeça, a rinite, a outras inflamações, a dificuldade de perda de peso, né? Então a gente tem essa questão também. Os sintomas são muito diversos, né? Então, desde a alternância entre diarreia, constipação, desconforto após as refeições, às vezes imediatamente, às vezes algumas horas depois, muito inchaço, muita produção de gases, muita resposta gastrocólica, então a pessoa come e já tem vontade de ir no banheiro, aumento dos movimentos intestinais. E aí nós já começamos, então,
a olhar o que pode ser causa, né? Porque quando o paciente vem nos procurar com essa queixa, a gente tem que começar a olhar um panorama e o que pode estar acontecendo. Então, fatores agravantes. Uso de laxantes, com certeza, né? Irritantes de mucosa e que fazem, né, com que a gente tenha perda de muco protetor, que a gente tenha maior irritação desse epitélio intestinal, maior permeabilidade intestinal, isso com certeza. Uso de antibióticos com frequência, então aquela pessoa que tem infecção urinária ou respiratória de repetição e acaba usando antibióticos com muita frequência, e isso compromete microbiota intestinal e sem dúvida disbiose também é uma das causas de síndrome do intestino irritável. Uso excessivo de cafeína, gente, às vezes é só dar esse clique, né? A pessoa usa demais cafeína e ela tem uma sensibilidade. A cafeína, ela é um estimulador de motilidade intestinal, né? Ela aumenta a produção do hormônio motilina, que faz o peristaltismo do sistema digestivo. Então, a pessoa toma 500 ml de café por dia e só reduzindo, né, café ou chimarrão, né, que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito essa cultura de tomar 2 térmicas, a gente brinca, né, ou 2 litros de chimarrão por dia. Isso faz com que também exista um maior movimento, uma maior resposta digestiva. Então, só reduzindo ou cortando essa cafeína já acaba tendo um resultado legal. Questão relacionada à parte digestiva alta. Então, assim, a pessoa não mastiga, come muito rápido, engole muito ar, toma líquido nas refeições, toma água nas refeições, o que faz com que o pH do nosso estômago fique mais alto, né? E aí a digestão fica comprometida. Isso tudo pode ser pensado. Então, quando a gente pensa na questão digestiva alta e corrige isso, faz também uma melhor digestão intestinal, tá? A Cláudia tá perguntando qual dose de café não prejudicaria. Então, assim, Cláudia, o que é uma dose saudável de café? 300 ml por dia, tá? Mais do que isso, a gente já tem algumas questões relacionadas a aumento de ansiedade, a taquicardia, né? A agitação, então não seria uma dose, então hiperestimula, né? Não seria uma dose muito saudável. Mas para o sistema digestivo, tudo é muito pessoal, né? Então, às vezes, 300 ml para o paciente que tem síndrome do intestino irritável vai ser uma dose irritante, né? Ele vai poder usar 50 ml por dia. E aí, testando com o paciente que a gente vai conseguir fazer esse ajuste. Às vezes é não consumindo café todos os dias, usando outros tipos de estimulantes, né? Então, a gente tem o cacau, tem canela, gengibre, noz moscada, que são estimulantes, guaraná, né? E que podem ser usados para esse paciente, caso ele tenha necessidade, né? Para dar aquela acordada de manhã, mas não utilizar. Fruta junto com almoço e jantar pode piorar? Depende, tá? Nós temos 4 frutas que são, e que bom que tu perguntou porque já fazia parte da minha fala de hoje, que são super ricas em enzimas digestivas. Então, eu recomendo que consuma essas frutas perto das refeições, que é o mamão, abacaxi, kiwi e figo, tá? Essas 4 frutas, elas vão facilitar a digestão das proteínas. E nós temos o hábito de comer muito rápido e de não mastigar carnes e proteínas que são de difícil digestão, como, por exemplo, as leguminosas, né? Então, realmente, a gente tem que cuidar qual é o volume de frutas que vai comer, né, na refeição. E isso também é algo que deve ser observado. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma alimentação super saudável, mas ela adora comer muito. Então, ela come
um prato fundo de salada. Excesso de fibras em uma mesma refeição pode ser um estimulante de movimentação intestinal, né? Então, nós devemos consumir de 25 a 30 gramas de fibra por dia, mas se isso for fracionado, é melhor. Agora, eu consumo 10 gramas de fibra em uma mesma refeição, talvez exista maior fermentação nessa refeição, e aí eu vou produzir mais gases e vou sentir mais desconforto. Então, diminuir volumes é uma medida que costuma funcionar super bem. Se a pessoa consome, né, um pratão cheio de comida ou 2 conchas de feijão, diminuindo esses volumes, fracionando mais a alimentação, a digestão tende a ser mais fácil e com isso a gente consegue ter uma digestão em que esse paciente tenha menor percepção do que está acontecendo, né? Que é essa queixa. Eu passo o tempo inteiro entendendo o que o meu sistema digestivo está fazendo, tá? Ainda, o líquido nas refeições faz com que a gente tenha uma diluição do nosso suco gástrico. E nós precisamos desse suco gástrico concentrado com uma boa quantidade de ácido clorídrico para que exista essa digestão bem completa, bem feita, né? Que exista uma digestão de proteínas, que exista uma liberação de enzimas digestivas. E quando a gente toma líquido durante as refeições, existe então essa diluição do suco gástrico e aí a digestão pode se tornar uma digestão mais lenta. Então, qual é o período, né? 30 minutos antes das refeições e 1 hora após. Quanto é permitido, entre aspas, né? Porque na minha visão nada é proibido. O quanto é permitido de líquido durante as refeições? Até 100, 150 ml. E o ideal é que a gente acidifique esse líquido. Então, pinga lá umas gotas de limão ou espreme um meio limão. Vai fazer com que a gente tenha uma evolução melhor dessa digestão, tá? Outra questão, chás digestivos, funciona super bem, né? Coisa da vovó, assim, o chá de hortelã é excelente para excesso de flatulência, o boldo, a camomila, alecrim. Então, usar chazinhos pós-refeição vai dar um conforto maior, auxilia a digestão, desinflama um pouco e faz com que a pessoa tenha maior conforto, tá? Comer doce após a refeição não é legal para esse paciente, né? Nós já temos uma concentração de nutrientes para serem administrados após a refeição e aí mais uma dose de açúcar faz com que a gente tenha um prejuízo também nessa digestão e vai concentrar lá no intestino, fazendo com que a gente tenha mais necessidade também absortiva. Então, né, o ideal é que para esses pacientes não tenha o hábito da sobremesa, tá? Ainda, né, falando sobre a parte digestiva alta, aqueles pacientes que usam inibidores de bomba de prótons, que são os prazóis, ou antiácidos, geralmente também tem uma digestão mais dificultada. Então, tem que dar uma analisada, né, com o nutricionista, se o motivo para utilizar esse protetor gástrico é hiper ou hipocloridria. Se for hipocloridria, que é a falta de produção de ácido clorídrico, vai prejudicar mais ainda a digestão. Então, é importante também fazer esse ajuste. Eu vou fazer uma live só sobre hipo e hipercloridria, tá? Outras questões que entram muito e são importantes aqui, tá, gente? Que não tem tanta relação com a alimentação, mas que são comportamentais. Ansiedade, sono ruim, insônia, né? Pessoas que têm muita dificuldade de descansar geralmente vão ter o seu eixo cérebro-intestino comprometido e vão sentir mais desconforto, tá? Então, medidas de contenção de estresse, como terapia, meditação, respiração, né, pausas, fazem muita diferença na saúde intestinal.
Eu falo isso para todos os meus pacientes. E a questão do sono, o sono é um dos 3 pilares da qualidade de vida. Então, é a alimentação, atividade física e sono. Se a pessoa não dorme bem, ela precisa resolver isso na sua vida. Porque nada funciona bem sem o sono. A parte imunológica fica comprometida, a gente tem prejuízo no funcionamento do metabolismo, então uma manutenção de peso ou perda de peso também fica comprometida. A gente vai ter um intestino sofrendo quando o sono não é adequado, tá? E para resolver sono existem várias medidas, também vou fazer um vídeo sobre isso, mas é importante resolver a questão de sono no paciente que tem síndrome do intestino irritável. Ainda, né? O que a gente pode fazer para ter uma saúde intestinal? Adequar o consumo de fibras. Então, geralmente, quem não consome fibra num volume adequado vai ter um prejuízo no funcionamento intestinal, seja constipação ou diarreia. Não tem como ter saúde intestinal sem consumir água. Água, gente, não tem negociação. Quem é minha aluna já sabe, né? Tem que tomar 1,5 litro, 2 litros de água por dia. Se não toma água, nada vai funcionar bem, né? O nosso corpo precisa de água. Pode ser outro líquido? Não, tem que ser água, tá? Se tem dificuldade de tomar água, vamos fazer um vídeo também sobre isso, mas assim, dá um jeito, né? Coloca despertador para lembrar, aromatiza, faz o que for, né? A Renata diz, tenho gêmeos de 1 ano e 7 meses, não durmo mais, vivo com síndrome. Te entendo, a Renata também tem uma pequena de 2 anos, a Isabela, e sim, né, o nosso sono fica muito comprometido. Então, assim, tudo que tu puder fazer, além, né, de cuidados, já que o sono não está nas tuas mãos, né, cuide, porque eu sei que com criança pequena é mais difícil de cuidar da alimentação, mas é necessário, né? Para te cuidar bem deles, tu tem que estar bem, tá? Uso de pré e probióticos tem que ser avaliado pelo nutricionista, porque às vezes num intestino que está fermentando muito, que está sentindo muito desconforto, usar pré e probióticos vai aumentar essa fermentação no início. Então, precisa ser avaliado se já na primeira consulta vai ser utilizado ou não, tá bom? O que mais que a gente pode falar? A dieta recomendada para pacientes com síndrome do intestino irritável é a dieta de baixo teor de alimentos fermentáveis. Então, se chama dieta Low FODMAPs. E aí, nessa lista estão as brássicas, que são o grupo do brócolis, do repolho, da couve, os frutanos, que é o grupo do trigo, então diminuir o consumo de trigo, os galactanos, que são o grupo dos alimentos do grupo do feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, os disacarídeos, que entra aí então a lactose, os monossacarídeos, que entra então a frutose, e não a frutose apenas da fruta, né? Não é para parar de comer fruta, mas sucos muito concentrados, principalmente o xarope de milho que se usa no alimento industrializado, né? E os polióis. Então, os polióis a gente encontra nas frutas que tem o formatinho, né? Como se fosse um bumbumzinho ali na fruta, que é a ameixa, o pêssego, o damasco, a nectarina. Essas frutas, cereja, geralmente acabam aumentando fermentação. Para que a gente não deixe de consumir esses alimentos para sempre, né? A dieta é recomendada durante 21 dias a 30 dias de cortar esses alimentos e depois se faz a reintrodução e avalia a tolerância, tá? Também isso deve ser orientado por um nutricionista, de preferência um nutricionista que tenha formação em cuidados com saúde intestinal, né? Que aí vai saber exatamente o que fazer com esse paciente.
Mas o meu recado principal para hoje era a visão extra, o que a ciência já fala, né? Que é o uso dessa dieta, que é pensar na parte de comportamento, né? Então, humor, que é a porção que esse paciente serve, o quanto ele está ansioso e, né, comendo rápido no momento da refeição, o quanto ele está cuidando da parte de sono e o quanto ele está prestando atenção, né, nos medicamentos e alimentos que podem estar acelerando o seu trânsito intestinal, irritando o trânsito intestinal. Cláudia, essa pergunta assim é dificílima, né? Como seria tratar vegano com síndrome do intestino irritável? Já tive, né? E é um super desafio, porque a gente sabe que a principal fonte de proteína do vegano é proveniente das leguminosas. Mas, por um período, é necessário que a gente exclua esses alimentos e aí vamos ter que lançar mão de usar suplementos. Os suplementos proteicos de origem vegetal também geralmente são baseados nesses alimentos, mas existem alternativas. Então, a gente tem a proteína de arroz, a proteína de semente de abóbora, que geralmente são duas que eles costumam tolerar bem, né, nesse processo. E agora também existe um colágeno vegetal, né? Então, aí a necessidade proteica só vai ser atingida se a gente conseguir colocar esses suplementos nesse período em que estamos tirando os alimentos que acabam fermentando mais, tá? Um super beijo, espero que tenham aproveitado. Se quiserem mandar dúvidas por direct, estamos aqui para atendê-los, né? Em breve vou abrir caixinha de perguntas também. A minha ideia é cada vez mais interagir com vocês para que a gente consiga fazer um projeto de mentoria bem legal, tá? Um beijo!